boa tarde! Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Desta segunda-feira, 15 de julho de 2019. Agora são 5 horas e 1 minutinho e a temperatura, Mantovani Beucchi, que me acompanha na técnica deste programa, é de 15 graus. Tava mais frio, eu acho, né, Mantovani? Subiu um pouquinho, mas a previsão, segundo aí os prognósticos e o que a gente vê na meteorologia, pelo site, pela televisão, nos noticiários, é que nós temos uma semana de frio. Tem uma massa de ar polar aí gelando o nosso ambiente. E hoje é comemorado o Dia Nacional dos Clubes e também o dia de quem, Mantovani Beucchi? Dos homens. Isso aí tu sabia, né, Mantovani? E também já enviamos os nossos fraternos parabéns a todos os aniversariantes deste dia 15 de julho de 2019. E no programa de hoje, fique ligado, nós vamos saber a previsão climática para o inverno e também as perspectivas da safra, a safra que vai vir, estará aqui no estúdio a doutora Jossana Cera, que faz parte do IRGA e ela é meteorologista. E também muitos assuntos sobre saúde, educação, cultura, tudo que mobiliza também o nosso município de Alegrete. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, um prazer estar aqui na Rádio Tia Alegrete, seu vespertino de todas as tardes, levando informação para você, para sua família, que todas elas envolvam aí o seu dia a dia. Também desejo a todos uma excelente semana, muito produtiva. Lembrando que Cidade Rural está para ESCO GD, Tecnologia em Energia, trabalha com eficiência energética, gestão de energia, energias renováveis, projetos elétricos, residenciais, rurais, comerciais e do poder público. E quem quiser saber mais sobre este assunto, a gente está vendo aí que como é importante ter esta informação para saber se pode aplicar nas casas da gente, quanto custa tudo, qual é o custo-benefício. 34270715 ou quem quiser conversar com os engenheiros da ESCO GD aqui em Alegrete, seu endereço comercial fica nas dependências do Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, zona leste da cidade. Também tem o Facebook ESCO GD, Facebook e Instagram e seu site esco-gd.com.br. Cidade Rural também está para Raissa Cosmética Artesanal. É o espaço mais cheiroso ali da Rua Gaspar Martins 243. Para quem quiser produtos da linha ambiente, linha corporal, linha facial, produtos artesanais, você encontra ali na Raissa Cosmética, uma quadra depois do calçadão. Telefone para contato 3422-3326. E também Facebook e Instagram, raissacosmética.alegrete. Mandar um abraço para Elaine Londero, gringa. Hoje ela está na cidade, está só a Milene lá fora, não é mesmo, gringa? Que me manda aqui recordando que hoje, 15 de julho, também é comemorado o Dia Estadual da Juventude Rural. Vai um abraço para todos, valorizando aqueles que são o futuro do campo, Juventude Rural. E hoje teve um baita evento lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, somente para as mulheres. Mantovani Beucchi, vamos às nossas cotações dos produtos agropecuários. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos na sexta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento julho,
com contratos negociados a $9,06 por bushel, com elevação de 10 cents. Mercado físico em Ibirubá, R$ 69,00, em Júlio de Castilhos, R$ 70,00, Santa Rosa e 3 de Maio, R$ 66,50, em Panambi, Tupaciretã, Chapada e Espumoso, R$ 68,50 a saca de 60 quilos. Arroz. Semana com preços variando para o arroz entre a mínima de R$ 40 e máxima de R$ 48,00 pagos ao produtor. Pelotas, produto posto, R$ 46,50 a saca de 50 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, em Ibirubá, R$ 31,50, em Júlio de Castilhos, R$ 33, em Santa Rosa, 3 de Maio e Panambi, R$ 31, em Chapada, R$ 32,00 a saca de 60 quilos. Boi gordo. Rio Grande do Sul, boi para abate quilo vivo, comercializado essa semana entre R$ 5,15 e R$ 5,90. Média semanal em Alegrete, R$ 5,30. Em São Borges, R$ 5,40. Canguçu, R$ 5,30. Bagé, R$ 5,40. Santana do Livramento, R$ 5,30 o quilo. Trigo. Trigo em grão pH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Júlio de Castilhos 42, Panambi também 42. Em Santa Rosa, 13 de Maio, Chapada 41, em Espumoso R$ 40,00. A saca de 60 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Vamos agora sobre economia. Dólar cai a R$ 3,80 com a aprovação da reforma da Previdência. A proposta da reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados na semana passada, estimulou o mercado financeiro. Desde a aprovação, o dólar americano vem operando abaixo de R$ 3,80, um dos menores patamares desde o último mês de março. Já a Bolsa de Valores teve alta recorde, chegando a operar com 106 mil pontos e aumento de 42% do número de seus investidores em 2019. Para o sócio-diretor do Grupo Laatos, Jefferson Laatos, esse movimento ocorreu porque a equalização fiscal proposta pela reforma gera confiança para os investidores locais. A gente pensa que a gente está equalizando o quanto eu pago e eu consigo também ter um provisionamento de quanto eu vou receber e o quanto eu posso aumentar a minha renda ao longo do tempo em cima disso. E, consequentemente, isso traz previsibilidade e isso traz confiança. A reforma da Previdência, aprovada no primeiro turno da Câmara dos Deputados, estima economizar 900 bilhões de reais das contas públicas. Com isso, a previsão é de que suba mais a Bolsa e caia mais ainda o dólar. A aprovação no Senado, esperada para setembro, ainda deve alterar o texto atual. Porém, segundo Jefferson, do Grupo Laatos, as modificações esperadas não devem minar a confiança dos investidores. Passou a reforma da Previdência no primeiro turno na Câmara. Praticamente todos os destaques importantes foram validados. Existem mais 9 que vão ser validados em agosto. Provavelmente não vai desidratar mais a reforma. Para o Senado, a expectativa é o quê? Que ainda tente se incluir estados e municípios, o que é positivo, não é negativo, não desidrata. E outra coisa importante que existe uma expectativa é que talvez no Senado tramite o fato de incluir os policiais militares também nessa reforma. Também tende a não trazer uma desidratação muito pesada para a reforma. As expectativas do mercado financeiro se baseiam, por enquanto, no potencial de economia fiscal da reforma da Previdência de caráter interno. A variação, tanto da moeda como da Bolsa de Valores, seguem dependendo também da influência da precificação externa. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Obrigada ao Breno Zonta. E também, Receita paga o segundo lote de restituições nesta segunda-feira. A Receita Federal abriu nesta semana a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2019. Nesse lote serão pagos quase 5 bilhões de reais para mais de 3 milhões de contribuintes. Os depósitos serão feitos no dia 15 de julho. Para saber se está nesse lote, basta acessar o site www.receita.economia.gov.br ou baixar o aplicativo da Receita e verificar pelo celular. Juliana Moraes, coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Unicesumar, orienta o contribuinte para saber a situação da declaração. Que ele procure a pessoa que realizou a declaração, que a pessoa já está mais habituada, consegue navegar pelo site da Receita e consegue dar um feedback rapidinho para ele, para informar se ele tem pendência ou não.
Se ele não quiser procurar a pessoa que elaborou, ou se ele mesmo fez a declaração, ele também pode entrar no site da Receita, entra em serviços, Imposto de Renda 2019 e veja se está ok. Juliana Moraes explica o que fazer caso tenha caído na malha fina. Na maioria das vezes, é uma nota indevida que foi colocada, ou um recibo que não está legal, ou uma renda que deixou de colocar. Nesse caso, ele tem que retificar a declaração. Retifica via site mesmo lá, já faz nova declaração e transmite, entra normalmente na fila de restituição. Se o contribuinte não fizer a consulta, tiver pendências e for notificado pela Receita, o processo de restituição fica mais demorado. A especialista também orienta a população a guardar o dinheiro da restituição em algum tipo de investimento. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Obrigada, Carolina Cassola. Agora são 5 horas e 12 minutinhos. Para quem está ligando o rádio agora, a temperatura é de 15 graus e você está ouvindo o Cidade Rural. E mais informações, essa aqui é a primeira da lista. Amanhã, terça-feira, 16, Mantovani Beuc. As principais operadoras de telecomunicações vão lançar a plataforma digital do Cadastro Nacional de Não Perturbe para o registro de consumidores que não querem mais receber mensagens de telemarketing com oferta de serviços de telefonia, TV por assinatura e banda larga. Em meados de junho, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, deu um prazo de 30 dias para que as empresas implementassem a lista nacional. A medida vale para as empresas Algar, Claro, Claronet, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, TIM e Vivo, que também deverão, no mesmo prazo, criar e divulgar amplamente um canal por meio do qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber ligações. Deve ser aquelas de 011 que ninguém aguenta, né? Ou qualquer outro número. O cliente terá um canal único na internet, no qual fará a inclusão de seu número no cadastro. Ele poderá escolher a operadora ou o tipo de serviço, se é telefonia fixa, celular, internet e TV por assinatura. Para isso, a gente tem que informar o nome completo, CPF, e-mail para criar um login e uma senha de acesso. Ainda bem, porque ninguém aguenta mais esse 011 que a gente... Às vezes até é alguma coisa importante e a gente não sabe, a gente não atende pelaquela encheção de saco. Vamos com mais informações. A empresa lança campanha de experimentação grátis de produtos. A P&G é a empresa global que atende quase 5 bilhões de pessoas no mundo todo com um grande portfólio de marcas, lança uma campanha de experimentação grátis de seus produtos. A promoção Experimente Grátis acontece até o dia 15 de agosto em todo o Brasil e os consumidores vão poder provar os produtos e receber o dinheiro de volta. Caio Godoy, gerente de marketing em inovação da P&G Brasil, explica como funciona a promoção que foi criada em parceria com a Altipromo. Os consumidores eles precisam comprar qualquer produto P&G participante nas lojas que também participam da promoção. Na sequência, precisam entrar no site. Lá eles devem efetuar o cadastro, tirar uma foto do cupom fiscal e aí tem os dias de moderação. Após a moderação, leva mais alguns dias e o dinheiro referente ao produto comprado cai na conta. De acordo com Caio Godoy, o objetivo da campanha é impulsionar o consumo e a expectativa é de que haja um crescimento no giro de todas as marcas da P&G nas lojas brasileiras. A campanha Experimente Grátis, ela é uma campanha bastante estratégica para a P&G. Não é a primeira vez que a gente faz. O que a gente fez esse ano foi expandir o número de lojas. Então a gente está chegando a 6 mil pontos de vendas em todo o país. E o principal objetivo dela é gerar experimentação dos nossos produtos, já que a P&G sabe da superioridade, do quanto os nossos produtos eles são inovadores. E a partir do momento que a gente gera a experimentação, o objetivo é depois gerar a fidelização desses consumidores. O valor máximo do reembolso por CPF e um produto por marca é de R$50 que é depositado na conta do participante. Mais informações e o regulamento completo com a lista de todos os produtos e lojas participantes estão disponíveis no site experimentegratipg.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
Obrigada ao Leno Falck. Agora são 5 horas e 16 minutinhos. Você está ouvindo Cidade Rural, seu vespertino aqui da Tchê Alegrete. Vamos com mais informações. Mantovani Beuc nesta tarde de segunda-feira, início de semana. A gente tem que estar bem informado. Vamos para a área da saúde. Nova vacina contra a AIDS será testada até o final deste ano de 2019. A luta contra o vírus da AIDS vai dar mais um passo importante na busca de resultados. Depois de cerca de 40 anos de pesquisas, o laboratório Johnson & Johnson anunciou que está finalizando a primeira vacina contra a doença. O próximo passo agora é começar os testes no fim do ano nos Estados Unidos e na Europa. Vão participar do experimento 3.800 homens. O objetivo é fazer com que a vacina funcione em todas as populações do mundo, principalmente na África. Atualmente, 37 milhões de pessoas têm a doença no mundo. Já no Brasil, são mais de 900 mil. Para Valdez Madruga, infectologista e coordenador do Comitê de AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia, a ciência vai apresentar soluções para o problema em poucos anos. E isso pode trazer impacto nas pessoas que estão expostas e na das que já contraíram o vírus. São extremamente importantes, ajudam no controle da doença, né? Uma doença transmissível que, se tiver uma vacina preventiva, ela pode evitar novos casos. Isso é extremamente importante, né? Porque é uma das estratégias de controle da epidemia. E no caso da vacina curativa, ela vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que já têm a doença. A vacina experimental se baseia em mosaico de tratamentos preventivos de imunização que atacam o vírus. A Organização Mundial da Saúde espera que as mortes por causa da doença caiam a menos de 500 mil em 2020. Os resultados do teste da vacina só serão divulgados em 2023. A agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes. Obrigada, Rodrigo Nunes. E que Deus louve esses cientistas para que encontre a cura dessa e de muitas outras doenças. E farmacêuticos do SUS ajudam na criação de políticas públicas. Pela grande contribuição à saúde pública do estado da Bahia, a doutora Jerusa Maria Carneiro Moraes da Cunha recebeu do Conselho Federal de Farmácia a Comenda do Mérito Farmacêutico. A honraria destaca profissionais que prestam serviços relevantes à profissão e às comunidades, e são exemplos da atuação farmacêutica em todos os estados do Brasil. Indicada pelo Conselheiro Federal de Farmácia da Bahia, o doutor Altamiro José dos Santos, para receber a homenagem, a doutora Jerusa lembrou do início, quando prestou vestibular em 1972 para farmacêutica bioquímica e chegou à conclusão de que um treinamento no Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz, na Bahia, foi decisivo para que ela optasse por se especializar em saúde pública. Talvez, se eu tivesse ido para um posto de periferia, eu estivesse fazendo só exames de análise e não resultados que fossem impactar em atitudes, em tomada de iniciativas ou até de políticas públicas. Doutora Jerusa lembra que na década de 80, sob direção da doutora Aida Costa, houve uma guinada no Laboratório de Saúde Pública da Bahia. Com o corpo dirigente todo de farmacêuticos, houve a implantação de controle de qualidade e também de biossegurança. Um grupo chegou a ser criado para unir esforços com laboratórios de São Paulo, Minas Gerais e Curitiba, o que promoveu um impulso no segmento pelo país. Trabalho que resultou em reconhecimento nacional após o Ministério da Saúde classificar os laboratórios centrais do Brasil. Nós ficamos como o segundo melhor laboratório de saúde pública do país. Também teve o trabalho reconhecido pelo grupo de pessoas vivendo com AIDS por facilitar a vida de quem possui esse diagnóstico. Eu descentralizei aqui na Bahia o diagnóstico de carga viral, CD4, CD8, que as pessoas viajavam do norte da Bahia até Salvador. É um estado grande. Mesmo se aposentando em 2009, foi convidada a assumir a coordenação do Centro de Controle de Zoonoses, onde ajudou a diminuir o índice de infestação de Aedes aegypti, que era de quase 4
para 1,2. Em seguida, assumiu a Diretoria de Vigilância em Saúde e a Diretoria de Assistência do município de Salvador. O meu sentimento é de dever cumprido. Eu acredito que todo cidadão tem as obrigações com a sociedade. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. A agência Rádio Web de Brasília, Bárbara Michelini. Cidade Rural, agora são 5 horas e 20 minutinhos. Para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo o seu vespertino aqui da Tia Alegrete. Ainda nesta edição, nós vamos saber com uma doutora em meteorologia quais as previsões climáticas para o inverno e também a próxima safra. Falando em meio ambiente, você sabe o que é a permacultura e o que ela propõe de relação mais sustentável com a natureza. Permacultura. Essa é uma ciência que busca a construção de ambientes mais sustentáveis com o objetivo de reduzir os impactos causados pelo homem. De acordo com o engenheiro florestal, mestre em sustentabilidade e permacultor, Cláudio Jacinto, as atividades relacionadas à moradia, alimentação, geração de água e energia podem degradar o meio ambiente. O que se busca com a permacultura é conciliar o suprimento dessas necessidades básicas com a preservação ambiental. Ele reforça que é também uma forma de resgatar os laços do homem com a natureza. A gente, por se ver separado da natureza, faz uma agricultura de alto impacto, faz um modo de construir casas de alto impacto, porque a gente se desconectou daquilo. A gente nem percebe que está degradando a nossa própria casa. Cláudio Jacinto explica como a permacultura é aplicada. Há toda uma sistemática, um método de design mesmo, que conecta os elementos que vão ser aplicados e implementados nesse território. E além de conectar esses elementos entre si, ela leva em consideração aspectos técnicos referente à escolha de materiais, referente na arquitetura, por exemplo, a própria arquitetura, né? Um desenho que seja mais eficiente das edificações para aproveitamento de luz, aproveitamento de vento. Na agricultura, a gente vai tratar de técnicas que não nos obriguem a ter que usar agrotóxicos. Além da aplicação de técnicas na construção de ambientes, a filosofia da permacultura pode ser levada para todas as áreas da vida, com a adoção de hábitos mais sustentáveis, como usar menos o carro para reduzir a poluição, evitar o desperdício de água, diminuir o consumo de carne vermelha e de produtos plásticos. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Obrigada a Larissa Mantovan. Ainda sobre meio ambiente, crise climática provoca incêndios no Ártico. Condições anormalmente quentes e secas em partes do hemisfério norte têm sido propícias a incêndios desde o Mediterrâneo até, em particular, o Ártico. A mudança climática, com o aumento das temperaturas e mudanças nos padrões de precipitação, estaria ampliando o risco de incêndios florestais e prolongando a estação, segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM. O Programa Global de Observação da Atmosfera da agência lançou uma curta animação que destaca os riscos. A produção explica ainda como os avanços da tecnologia de satélite tornam possível detectar e monitorar os perigos de incêndio. Desde o início de junho, o Serviço de Monitoramento Atmosférico Copérnicus, CAMS, rastreou mais de 100 incêndios florestais intensos e duradouros no Círculo Polar Ártico. Só em junho, esses incêndios emitiram 50 megatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera, o que equivale às emissões anuais totais da Suécia. Essa quantidade é maior da que foi lançada por incêndios no Ártico
plástico no mesmo mês entre 2010 e 2018 combinados. De acordo com o cientista sênior da CANS e especialista em incêndios florestais, Mark Parrington, embora os incêndios florestais sejam comuns no hemisfério norte entre maio e outubro, a latitude e intensidade desses incêndios, assim como o tempo que eles estão queimando, tem sido particularmente incomum. De Nova York, da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Daniela Gross. Informações agora da América Latina: 1 em cada 5 pessoas será idosa até o ano de 2058. A população da América Latina e Caribe alcançará o seu teto em 2058, com mais de 768 milhões de pessoas. A partir deste ano, a tendência será de diminuição no número de habitantes, fenômeno associado à queda da fecundidade e a saldos migratórios negativos. As previsões foram divulgadas pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU, a CEPAL. Para o período de 2020 a 2025, a estimativa é de que a população dependente de jovens com menos de 15 anos e pessoas com 65 anos ou mais cresça mais do que a população em idade de trabalhar, com entre 15 e 64 anos. O fenômeno vai marcar o fim do bônus demográfico regional. De acordo com a CEPAL, em 2047, os idosos com 65 anos ou mais irão superar o número de indivíduos com menos de 15 anos. Em 2050, 1 em cada 5 latino-americanos e caribenhos será idoso. A contração demográfica regional a partir de 2059 contrasta com as previsões para o restante do planeta. A população mundial não deve encolher pelo menos nos próximos 80 anos, aponta o Organismo das Nações Unidas. A comissão destaca que atualmente a América Latina e o Caribe são palco de um processo de transição demográfica, marcada por uma queda acelerada na fecundidade, estimada em 2 filhos por mulher. De Nova York, da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Daniela Gross. Obrigada, Daniela Gross. E o Rio Grande do Sul já soma aí mais 1.072 casos confirmados de dengue neste ano, Mantovani Beuque. Nós estamos aí com mais de 500 focos no município de Alegrete. E essa quantidade de 1.072 é 60 vezes superior à do ano passado, né, em 2018. Então, o número de casos diminuiu de dengue, mas o Rio Grande do Sul ainda segue em alerta, e vai também aqui o nosso alerta, né, para todo o município. Lembrando que nós estamos com mais de 500 focos do mosquito da dengue aí rodando aí os nossos ares, né, esses terrenos baldios e tal, né, tem que, sei lá, dar um jeito, se manifestar, juntar, organizar o pessoal no final de semana para poder fazer uma limpeza geral e também ativar os órgãos competentes. 5h29. Ainda sobre saúde, a Anvisa coleta dados sobre contaminantes em alimentos. O Conselho Federal de Farmácia conclama os farmacêuticos e demais profissionais da saúde que atuam na área a participar da coleta de dados sobre a concentração de contaminantes em alimentos comercializados no país, que está sendo realizada pela Anvisa. Contaminantes são substâncias que têm potencial para causar danos à saúde, mas que não são adicionadas intencionalmente à alimentação. Elas podem estar presentes como resultado da produção, da fabricação, do processamento, do preparo, do transporte ou até por conta da embalagem. Mais de 30 contaminantes foram estabelecidos por referências regulatórias internacionais, como as dos Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão e também da Austrália. O edital de chamamento número 3 da Anvisa busca informações com órgãos, entidades ou profissionais que tenham conhecimento sobre esse assunto. A ideia é que as informações obtidas ajudem a definir os limites máximos de contaminantes e subsidiem o processo e a regulamentação do tema.
protegendo assim a saúde da população, sem provocar impacto na oferta dos produtos. Segundo o edital, as contribuições vão ser recebidas até o dia 31 de janeiro do próximo ano. As informações podem ser encaminhadas de forma eletrônica por meio de planilha e formulários que podem ser acessados por meio da página www.anvisa.gov.br. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web de Brasília, Bárbara Michelini. Obrigada, Bárbara Michelini. Mantovani Beuc, vamos ao nosso break, são 5h32. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da ESCO-GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. ESCO-GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 34270715. Janal Pneus, com estoque de pneus e câmaras de ar para automóveis, caminhonetes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. Lonas dupla face para caminhões e carretas. Serviço de balanceamento e geometria de rodas. Profissionais qualificados para prestar o melhor atendimento. Janal Pneus, em Alegrete, na Avenida Assis Brasil 1301. Fone 34223638. Mude a vida de um animal. Adote um novo membro para sua família. O amor que o animal adotado traz para a vida do tutor carrega diversos ensinamentos. E o principal deles é a gratidão. A partir de uma adoção, as pessoas podem entender melhor o que significa ser grato, pois é exatamente este o sentimento que o cão consegue transmitir. Adote um animal. Uma campanha da Rádio Alegrete. Agora você vai ficar ainda mais ligado. Anota aí o nosso WhatsApp. 999-58-2202. 999-58-2202. Participe, peça sua música. Participe de nossos programas. A rádio que tem o seu ritmo. Quer comprar com qualidade e economia? Vem para as farmácias São João. Confira as ofertas. Fralda São João leve 4 por somente R$10,99 cada. Toalhas umedecidas Snow Baby com 96 unidades leve 3 por R$8,33 cada. Shampoo Monange 325ml leve 2 por apenas R$4,99 cada. Kit creme dental Close Up com 3 unidades leve 2 por R$3,99 cada. Passe na São João mais próxima e aproveite. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. A Alegrete, a rádio de todos os eventos, te convida para ficar ligado em nossa programação. Vem aí, Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, Expo Inter 2019, Semana Farroupilha, Canto Farroupilha da Canção e Exposição Agropecuária de Alegrete. Oferecimento, Armazém Roça, variedade em produtos, atende de segunda a sábado das 8h30 às 22 horas, domingos e feriados das 9 às 20, Venâncio Aires 1115, Polimac, toda a linha Silbarão do Amazonas, fone 3421-4316, Agropecuária Tapera de João Tôndolo, acredita nessa terra, trabalha para produzir alimentos gerando empregos. Vereadora Leoni Caldeira, Partido Progressistas, sempre atenta aos anseios da comunidade. Veterinária Dota, com todos os tipos de rações, abre aos sábados à tarde, Venâncio Aires ao lado da Luiza Modas. Secom 24 horas, quem conhece não discute, 3422-7850 ou 99958-6653. Companhia do Carro é Ford Multimarcas, Avento Manuel, fone 3422-1616. Cal, juntos somos fortes. Deputado Afonso Mota, a voz da região na Câmara dos Deputados. Copasa, 2 endereços na CIS Brasil. Sushi House e Temaqueria, na Timóteo Paim, peça em casa, 999-2480-53. Prefeito Márcio Amaral apoiando os eventos da cidade. Serviços de pinturas, instalação hidráulica e esgoto com Valdemir Pedroso Rodrigues, ligue 99904-4005. Vereador Hamilton Oliveira, mandato popular e participativo em defesa da comunidade dos trabalhadores na Câmara de Vereadores. Sindicato Rural de Alegrete.
Multiprev tem canela de velho, sucupira, magnésio e vitamina D. Procure nas farmácias de Alegrete. Sindicato dos Empregados Comércio de Alegrete, de olho na reforma da Previdência para você não perder seus direitos. Piquete Valdemar Simon, o palco dos artistas, com muitas atrações diárias para você bailar a noite inteira. Fica com a gente. Rádio Alegrete, presente em todos os eventos. Irreverente, informativo, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Classe Rádio. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na Rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Agora o Mundo Real tem 2 lojas na Rua Barão do Cerro Largo. Uma das lojas você encontra tudo por R$10. Uma variedade em utilidades domésticas, brinquedos, quadros, cuias e relógios. Confira também uma variedade em roupas masculinas, femininas e infantil. Mundo Real é 10. Atenção para as ofertas da Casa de Carne Santo Antônio, válidas até quarta-feira ou enquanto durarem os estoques. Agulha bovina 11,99 o quilo, peito bovino com osso 11,49 o quilo, pá da paleta 12,99 o quilo, centro da paleta 14,99 o quilo, paleta sem osso 17,99 o quilo, guisado de segunda magro 14,99 o quilo. Avenida Cis Brasil 869. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher vítima de estupro tem direito à assistência médica e aos medicamentos necessários para o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Ela também tem direito à pílula do dia seguinte e, caso engravide, pode pedir a interrupção da gravidez. Os serviços públicos de atendimento, como postos de saúde e delegacias, têm obrigação de informar as mulheres sobre esses direitos. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180. Cidade Rural, agora são 5h38. Para quem está ligando o rádio agora, a temperatura é de 15 graus. E a gente falando em temperatura, já está aqui comigo no estúdio a Jossana Cera. Ela é doutora em agrometeorologia e faz parte do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, e vai falar conosco sobre a previsão climática para o inverno e também as perspectivas da safra. Boa tarde, Jossana, seja bem-vinda aqui ao nosso Alegrete, mais uma vez. Aqui é o Cidade Rural e obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Cíntia, e a todos os radioouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês, novamente, né, em Alegrete. Ela chegou agora há pouquinho, gente, lá de Cachoeirinha, agora mais tarde. Quem quiser também escutar a Jossana ao vivo e fazer mais perguntas, também pode aproveitar aqui a sua Rádio Tchê, 3422-1235 ou 1600. Hoje à noite a Associação dos Arrozeiros de Alegrete está convidando para uma reunião importante, onde vai estar presente a Jossana, também o presidente da Federarroz, que vai estar falando sobre as suas ações na entidade, e também o IRGA vai estar apresentando os resultados da safra. E a Jossana, em especial, falar sobre uma das coisas que o produtor precisa saber muito, não é mesmo, Jossana? Apesar de que a gente nunca sabe realmente, né? E a tua previsão é para os 3 meses. Como é que vai ser, Jossana? Bom, a gente veio aí de um ano, digamos, um pouco conturbado, né? No que diz respeito ao clima, né? A gente teve aquelas chuvas bastante expressivas no ano passado, na safra passada, né, que foram bastante devido ao El Niño, né, embora ele tenha sido de intensidade fraca. E agora a gente está no mês de julho e os últimos dados, as últimas atualizações que saíram,
elas estão indicando que o término do El Niño ele está próximo, né? Os institutos americanos de meteorologia indicam que o El Niño ele vai terminar agora no próximo mês, né? Dentro de 1 ou 2 meses, ou seja, dentro de agosto e setembro ele deve terminar, ou seja, as águas voltariam para uma condição neutra, de neutralidade climática. Só que mesmo assim, né? Eu sempre falo nas palestras, né? Que quando começa o aquecimento lá no Oceano Pacífico, demora uns 2 a 3 meses, geralmente 3 meses, para a gente começar a sentir os efeitos aqui no estado com relação ao aumento das chuvas. E da mesma forma, quando o fenômeno termina, a gente vai demorar para perceber um pouco que ele terminou. Então, a expectativa é em ele terminando em agosto, por exemplo, a gente tenha mais 2 ou 3 meses com aquela atmosfera de El Niño, né? Uma atmosfera mais úmida, um pouco mais quente e tal. Então, talvez a gente sinta os reflexos ainda desse El Niño até meados do mês de outubro próximo, né? Jussana, só para a gente explicar, para quem está ligando o rádio agora, as definições, o que é o El Niño e a Laninha? Isso. Bom, o El Niño ele é caracterizado pelo aquecimento lá das águas do Oceano Pacífico, né? Então, quando as águas ficam com temperaturas acima do normal, por no mínimo 5 meses consecutivos, 5, 6 meses, a gente tem a caracterização do El Niño. E um dos principais efeitos dele é que as temperaturas elas fiquem, no geral, um pouco acima da média e também as chuvas fiquem acima da média, acima do normal, né? Principalmente na primavera e no verão, impactando nas nossas lavouras, né? De modo geral aqui no estado. De forma contrária, a Laninha ela é caracterizada pelo resfriamento das águas lá no Oceano Pacífico Central, e aí elas tem um efeito contrário aqui no Rio Grande do Sul, que seria com a deficiência hídrica, né? Acaba chovendo menos do que o normal, e aí também acarreta alguns impactos para as culturas de sequeiro, né? Principalmente. E este ano nos prevê, então, o El Niño novamente? Bom, o El Niño, ele atuou, né, durante boa parte da primavera do ano passado, verão, outono deste ano, né, de 2019, e também no inverno. Por isso também que a gente teve um inverno mais quente que o normal, embora a gente tenha tido uma friaca na semana passada, mas isso é normal de acontecer, né, é uma característica do fenômeno. Para a próxima safra, né, então, agora para julho, agosto e setembro, a gente vai ter uma condição ainda de uma atmosfera mais úmida, porém a gente pode ter alguns períodos, eu chamo de estiagens curtas, que seria 15, 20 dias sem chuva, né? A gente já observou isso em junho, né? E os modelos eles estão indicando que alguns pegam mais a região da fronteira oeste, outros pegam o estado inteiro, outros mais a metade do centro pro oeste do Rio Grande do Sul, onde as chuvas ficariam um pouco abaixo do normal nesses 3 meses, né? E um modelo em específico mostra que o mês de agosto seria um mês com chuvas abaixo do normal em todo o estado, né? Então, saber exatamente quando que essa estiagem vai acontecer é difícil da gente afirmar, até porque a previsão climática ela nos dá uma perspectiva, uma condição geral de como o clima, o tempo vai se comportar naquele período, né? Ao contrário da previsão do tempo, que ela tem sim um objetivo e um dever, digamos assim, de ser mais assertiva, né? E falando já da safra, então a gente está com essa expectativa do El Niño terminar agora nos próximos 2 meses, por exemplo, até setembro, por ali. Até quando começa o plantio? Isso, até o início do plantio ali. E a expectativa é de que a gente caia num período de neutralidade climática, por enquanto, né? Então, os modelos eles estão bastante confusos, assim, né? Alguns ainda apontam para o El Niño se estender um pouco mais, outros já colocam uma neutralidade, e tem 1 ou 2 colocando até uma expectativa de Laninha, mas aí mais especificamente lá para o final da safra, né? De repente lá por março, abril, possa virar essa chave, né, lá do neutro para a Laninha, mas isso aí já não impactaria mais tanto na nossa safra, né? Então, as maiores expectativas agora, as maiores chances estão para a fase de neutralidade climática para a safra 19 e 20.
Isso é bom para todos os produtores de arroz, né, de todas as culturas, a pecuária também, o pessoal já ir se organizando neste sentido, né, para saber, né, o ponto certo, né, o arroz tem ali o tempo certo de se plantar, setembro até novembro, né, saber se vai ter água, se não vai ter, e também tem todo o resto, né, do período até a sua colheita para que a lavoura tenha água, né? Exato. E nós temos o gado também aqui nessa bastante, tu sabes, né, Jossana? A nossa vocação aqui é o gado e a agricultura. Então, nós temos as nossas pastagens e tal, deu uma chuvinha aí essa semana, mas uma coisinha pouca, né? Precisaria mais um pouquinho para poder o pessoal ficar mais tranquilo. Exato, tem chovido bem pouco, né? Muito Nesses 45 junho dias, não choveu nada, né? eu Junho acho. não choveu praticamente nada. Ficou em torno de entre 25 e 50 milímetros, depende da região, né? Algumas choveu mais, outras um pouco menos. E agora, os primeiros 15 dias de julho também choveu pouco. Só que eu faço uma ressalva com relação à neutralidade climática, né? A gente pensa, vai ter um ano neutro, não tem nem El Niño, nem Laninha, não vai incomodar. Só que não é bem assim, né? Pelos dados que a gente vê, os anos neutros, eles são até mais perigosos, assim, a gente pode dizer, porque a gente não tem um fenômeno maior regindo o clima do nosso planeta. No caso, quando a gente tem um El Niño, já vem à nossa cabeça, eu tenho que me preparar, porque vai chover bastante, tem risco de enchente e tal. Quando tem uma laninha, tem risco de estiagem, né? Tem que cuidar os reservatórios, essa coisa toda. Só que a fase neutra, ela... É o que eu sempre digo, ela pode ter tanto chuvas dentro do normal, que seria o ideal, né? Mas ela já teve anos em que aconteceu de ter chuvas abaixo do normal e chuvas acima do normal, causando alagamento. É isso. Gente. Então é um ano bem complicado para fazer a previsão, porque aí tem vários outros fenômenos de menor escala que acabam controlando o regime de chuvas do estado, né? Acabam controlando como que as frentes frias vão passar, né? Se elas vão passar mais dentro do continente, mais para o oceano, com maior ou menor intensidade, né? Então, essa ressalva que eu faço, e aí e aí a gente também está no período de transição, né? Então, os modelos eles vão estar um pouco bagunçados, então, para o produtor ficar bastante atento também à previsão do tempo, né? Para não ser pego de surpresa e planejar as atividades mais de curto prazo, né? E como é que aí os próximos 3 meses tu vai verificando quando? Como é que tu faz esse trabalho, Jossana? Basicamente eu faço entre os primeiros 15 dias do mês, eu faço a previsão climática, né? Então, depende do site que eu olho, do centro de meteorologia que eu busco as informações para fazer a previsão. Alguns atualizam os dados até o dia 5 do mês, outros até o dia 8, assim vai. Então, mais ou menos até o dia 15 de cada mês, eu procuro elaborar a previsão climática para os próximos 3 meses, né? E aí ela é colocada lá no site do IRGA, na parte de notícias, né? E também eu divulgo através dos coordenadores regionais, né? E eles vão espraiar por todos os grupos de WhatsApp dos seus NATs, enfim. Claro, né, e seus grupos de produtores, isso é importante esse trabalho. E como é que tu busca essas informações, esses centros que tu busca? E eu busco, tem o centro, por exemplo, tem o Instituto Nacional de Meteorologia, tem dados que qualquer produtor que está nos escutando pode acessar, colocar no Google, né, Instituto Nacional de Meteorologia, lá tem várias informações de previsão do tempo e do clima. Tem o CPTEC, que é o Centro de Estudos de Tempo e de Clima, se eu não me engano é essa sigla, que são os institutos brasileiros, né? E tem os americanos, tem a NOAA, né, que é... O pessoal visita bastante o NOAA e também o Tranqueira, se eu não me engano, alguma coisa assim, para poder verificar esses prognósticos aí. Isso. Eu vou buscando informações, às vezes eu tô... Claro, são informações bem empíricas, que eles olham ali, não é algo estudado, como é o teu trabalho, que é o teu diferencial, sim, obviamente, né, Jossana? E às vezes até páginas de notícia, o próprio Facebook, né, que às vezes tu curte uma página de meteorologia da própria NOAA, enfim, sempre eles colocam alguma notícia ali. Relacionada. Relacionada ao tempo e ao clima. E aí tu clica ali e a partir dali tu já vai para outras notícias, assim vai indo, né? Volta e meia descubro alguma fonte nova de dados, enfim, tudo para tentar melhorar
a previsão. Né? E hoje à noite, daqui a pouquinho, às 7 horas que começa lá, além disso, tu vai ter algum outro diferencial para apresentar para os produtores, Jossana? Eu procuro sempre falar um pouco sobre o panorama do que aconteceu na safra, né? Com relação a chuva, temperatura, radiação solar, que são 3 variáveis importantes para a agricultura, né, de modo geral. E como que elas impactaram, né? Se elas impactaram positivamente ou negativamente na cultura do arroz e da soja, que seriam os principais focos do IRGA hoje, né? E depois eu faço a parte do prognóstico climático, né? A previsão para os próximos 3 meses, que seria julho, agosto e setembro. E o que a gente pode esperar de perspectiva para a safra em si, né? Safra primavera e verão agora que 19 e 20, né? E sobre essa questão da incidência solar, o que tu poderia nos falar? Do que aconteceu? Do que aconteceu. Isso, a gente vinha numa condição aí mais ou menos dentro da normalidade, né, até dezembro. E janeiro, que é o mês que mais decisivo, assim, em termos de produtividade de arroz, que é o mês de janeiro, grande parte, a maioria das lavouras do estado inteiro, né, elas estão no período reprodutivo, que é a época que mais demanda radiação solar. E nesse ano, nessa safra que passou, né, por uma infelicidade, enfim, nossa, do tempo, enfim, a gente teve toda aquela chuvarada nos primeiros 15 e 20 dias do mês, né? Então, todo o estado ficou os primeiros 20 dias do mês com radiação solar abaixo da média. E a fronteira oeste, aqui especificamente, ficou todo o mês com radiação solar abaixo do normal. Então, isso impactou negativamente nas produtividades, né? Porque a planta precisa de radiação solar para metabolizar todos os nutrientes que são lançados ao solo, né? Então, se ela não tem radiação solar, é como se a comida estivesse aqui na nossa frente, a gente não tivesse força para pegar essa comida e nos alimentar. Então, a planta acaba não enchendo o grão, toda aquela função, né? Que aí é a parte mais dos agrônomos, que eu não me atrevo a falar, a entrar muito especificamente nessa área. Mas é basicamente isso, assim. Então, a gente teve além das chuvas, né, o que causou bastante redução na produção da safra esse ano, foram as enchentes, né? Várias áreas não foram colhidas aqui na fronteira oeste, né? Mas, além disso... Teve muita perda, muita perda. E, além disso, a radiação solar foi o segundo fator de prejuízo, que a gente pode dizer. Porque todos os produtores relataram algum prejuízo com relação a isso, né? Produtores ali da região da planície costeira interna, lá mais próximo a Porto Alegre, também estavam bastante preocupados, assim, porque eles esperavam colher X e não alcançaram aquele patamar de produtividade, né? Então, isso acabou frustrando todo mundo. Fora o resto, o preço, a rentabilidade, que isso daí preocupa mais ainda. Jossana, alguma outra informação para a gente que tu queira deixar para os nossos produtores? Tu vem aqui de quando em quando, então tem que tirar bastante informação. Bom, então, como tem essa expectativa agora entre os próximos 3 meses, principalmente agora entre julho e agosto, de a gente ter alguma estiagem curta, algum período de tempo seco mais prolongado, se algum dos produtores que estão nos escutando ainda não fizeram aquele último preparo de solo, ou tem, né, para iniciar a semeadura, ou tem algum reparo na lavoura para fazer, né, que o faça, que aproveite esse tempo bom, esse tempo seco, né, para fazer esses últimos ajustes, e aí quando for chegada a época de iniciar a semeadura, que esteja tudo prontinho, né, preparado. Claro, que não se sabe o que pode acontecer. Não se sabe. Jossana, então, os produtores estão convidados, logo mais às 19 horas, ali no Piquete Os Rodoviários. A Associação dos Arrozeiros de Alegrete está fazendo este convite para esta reunião, onde ela vai estar ali falando sobre este assunto, e também o presidente da Federarroz, e também o NAT local do IRGA, que vai estar aí apresentando as perspectivas da safra e também como é que foi os resultados, né, Jossana, da safra que passou.
Jossana, muito obrigada pela tua participação. Venha sempre que puder. Quando estiver em Alegrete, já tem o meu WhatsApp, para a gente conversar por este assunto que é muito importante para todos nós. Isso, agradeço, né, o convite teu, e na próxima oportunidade, com certeza, a gente aparece aí. Tá certo, então. Muito obrigada pela tua participação. Agora são 5h54 minutinhos. Você está ouvindo o Cidade Rural, seu vespertino aqui da Tia Alegrete, e eu conversei com a Jossana Cera. Ela é doutora em agrometeorologia e faz parte aí da equipe técnica do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Vamos com mais informações. Mantovani Beuc, agora na tarde desta segunda-feira, tem mais um chamamento aí para o FIES. Os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do Fundo de Financiamento Estudantil podem ser chamados a qualquer momento a partir desta segunda-feira. A convocação é feita através do site do FIES. Todos os participantes que não foram pré-selecionados são automaticamente inscritos na lista de espera, que vai preencher as vagas que ainda não foram ocupadas. O período de chamamento vai até a próxima segunda-feira. Quem for pré-selecionado deve complementar a inscrição no prazo de 3 dias úteis, contados do dia seguinte ao da divulgação da pré-seleção no site. A lista de espera vale apenas para os candidatos inscritos na modalidade Juro Zero. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Obrigada ao René Almeida. Agora são 5h56 minutinhos. Vamos finalizando esta edição do seu Cidade Rural. Já está chegando o seu Moisés para comandar a técnica das 6 horas em diante. Em seguida nós temos o programa do seu Neuri e ficamos com Esco GD, Tecnologia em Energia, e Raissa Cosmética Artesanal. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, e eu retorno amanhã com muito mais informações aqui na sua Tchê Alegrete. Um abraço e tchau! Mágico, fôlego, bálsamo líquido pra todo veneno da mente. O mar é antídoto
a vida é redonda. Vai de Tamambuca, Cacimba, Impiboa, Arraial, Leme, Joatinga, Regência com 1 metrão terral. Na Guarda, na Brava, no Rosa, em Jericoacoara, Barra Grande, Marizia, Chore de Taquatiara. Fim de tarde entre amigos pra refletir ou pra surfar. Em qualquer lugar não adianta, eu sou do mar. Nasci pra ter na pele o seu sol. Não adianta, eu sou do... ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A Tia